Reparação histérica. Reparação histérica. Hello, Hysterics! Eu voltei, estou muito feliz. Estava em Portugal, fui lá a Estamos felizes. trabalho. Ai, obrigada. E Saudades. muitas saudades, foi maravilhoso o episódio com Chris Phoebe. Teremos sempre pelo menos uma por mês, né? Uma grande convidada como Chris Phoebe por mês. E vamos aos recados antes de começar, para as pessoas se inscreverem neste canal. Agradecer que já está com 30 mil, estou feliz. E avisar, porque muita gente fala, ela falou de tal livro, ela falou de tal filme, aquela série que a Manu indicou, aquele livro que a Mila indicou, por que que não tá? Mas tá, né, Bully? Não é isso que o Bully mandou eu dizer? Tá aqui embaixo na descrição, é isso? Isso. Então tá, o Bully põe, tá aqui embaixo na descrição. Então, olá, Mila e Manu. Olá! Eu vou trazer um tema que a gente já está há um tempo querendo trazer, que de certa forma a gente falou, assim, pincelou um pouco nos outros episódios, mas hoje a gente está sempre querendo falar dele, que é o tema da inveja. E Manu, já sei que tem histórias ótimas sobre inveja, eu vou falar por que também que eu tô animadinha para esse tema, que é assim, tá rolando entre os meus amigos este fenômeno chamado Michel Alcoforado, que escreveu Coisa de Rico, e que é um livro que está vendendo super, né? Você entra nas livrarias e está lá em primeiro lugar, de mais vendido. Eu li o livro, me diverti muito, gostei muito, é um trabalho de pesquisa dele bem interessante, não é à toa o sucesso, está mexendo muito com as pessoas, né? E aí, só porque é um livro que tá todo... E ele tá o tempo inteiro nos programas, na televisão, nos podcasts, nos videocasts, né? E ele é uma figura divertida, ele conta histórias, ele tem um jeito de falar divertido. E ele já fazia sucesso com os podcasts dele antes, né? Então ele já tinha um público. E aí, o que tá rolando assim ao meu redor é uns comentários assim, bom, mas antropólogo é o cara, eu só respeito o antropólogo que vai para o meio do mato estudar os indígenas. Um antropólogo que foi estudar comportamento dos endinheirados não é um antropólogo. Tá aí, coisas para serem discutidas, né? Eu não vou discutir o que é ou o que não é um antropólogo, mas o que eu quero discutir é este livro está em primeiro lugar. Então, o que acontece? As pessoas não param de usar mas. Cara, eu li, eu me diverti, mas eu não considero ele um antropólogo. Cara, eu li, tem coisas interessantes ali, mas eu acho que ele lançou esse livro também para poder divulgar a empresa dele de consultoria. Sempre dando a entender que não é assim, não é tão bom quanto porque está fazendo sucesso. Eu acho que é inveja, né? Eu mesma adorei o livro. E em determinado momento eu fiquei meio assim, o meu livro também tem esse tema de pertencimento de elites, de códigos tal, e estão falando mais do dele do que do meu, e fiquei meio assim, né, e aí eu me percebi assim, meio invejosinha, apesar de não ter ido para os grupos de WhatsApp e para as redes sociais usar o mas, né, é um livro bom ponto, não vou usar mas, é um livro ótimo, por isso está fazendo o sucesso que está fazendo, mas como movimenta discussão em cima de sucesso alheio, né? E uma tática que eu tenho para isso, porque eu, como ser humana que sou, me pego sentindo inveja, acho que é uma coisa normal, mas é um sentimento que eu não gosto de ter, de sentir. Então, ao longo da minha vida, a tática que eu usei quando eu me sentia com inveja era que o amor sobressaísse, né? Então, por exemplo, eu lembrei hoje de uma situação de muito tempo atrás, um cara que eu gostava, e ele era apaixonado por uma outra mulher. E essa outra mulher tinha a mesma profissão que eu, só que muito mais bem-sucedida do que eu. Eu tinha lá meus 27 anos, mais ou menos, 25. Não, era mais nova, tinha uns 23, na verdade, foi bem no começo. E é que essa situação se alongou até mais. E aí eu me pegava, assim, querendo, sabe, descobrir alguma coisa ruim. Tipo,
a gente era redatora publicitária, ela tinha mais sucesso do que eu, era mais velha do que eu, tinha feito mais coisas do que eu, tinha ganhado um monte de prêmio. Às vezes eu me pegava pensando, qualquer dia vai ser demitida, sabe? E eu pensava isso, não, não. E aí o que eu fiz? E eu percebi que foi algo que eu fiz que deu certo e que eu repeti milhares de vezes na minha vida. Eu fui me aproximar da mulher para tentar ficar amiga dela e que o gostar dela sobressaísse aquele sentimento ruim para eu parar de ter aquele sentimento ruim. E aí um dia eu puxei papo com a mulher. E ela era divertidíssima, interessantíssima, linda. Eu fiquei semi-apaixonada por ela, levei até para terapia isso. E a gente começou a trocar vários e-mails. E eu falei para ela, cara, eu me aproximei de você porque eu sentia meio uma inveja e era uma merda sentir isso. E eu queria gostar de você para romper com isso, sabe? E ela falou, cara, eu também, porque esse cara que a gente era afim, ele era meio afim das duas. Então ela também tinha uma coisa assim. E aí a gente ficou amiga e a gente se adorou. E a gente destruiu esse sentimento que, na verdade, quem alimentava era o cara. Ele chegava nela e falava, eu sou afim da Tati, porque ela é isso, 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 isso. Chegava na outra e falava, em mim e falava, eu sou afim da fulana, porque ela é isso, 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 isso. Ele alimentava que a gente se odiasse, né? Que é um clássico também. E eu achei isso tão bom, poder gostar daquela mulher, até ficar meio confundida se eu tava meio apaixonada, do que sentir coisas ruins, principalmente por uma mulher. E isso, tinha 24 anos, nem se falava, esse monte de livro feminista que eu fui ler depois de velha. E eu apliquei isso ao longo da minha vida. Quando eu sentia alguma coisa, eu falava, eu vou ficar amiga, eu vou gostar dela para parar de sentir isso. Então essa é um pouco a minha experiência com a inveja. E hoje vejo, depois de leituras já mais velha, que essa foi uma tática muito feminista da minha parte, de não deixar o environment botar as mulheres porque tem toda essa cultura de que as mulheres estão ali para se odiar, para brigar, para se, né? Mas fiz isso com homens também, como estou fazendo com o Michel Alcoforado, dizendo que adorei o livro dele, né? Sendo que está aí com o mesmo tema do meu livro, vendendo mais. Mas queria ouvir vocês. Não, gente, eu adoro inveja. Eu acho que, assim, o brilho, né, a sua conquista, momentos de visibilidade, assim, quanto maior a luz, maior sombra vai projetar, né? Então tem mesmo... É muito doido que em momentos onde a gente, né, tá no lugar de visibilidade, de holofote, a gente começa a perceber a inveja do outro. E é doído, né? Porque quando a gente tá num lugar de muita visibilidade e de muito brilho, a gente acaba atraindo realmente a inveja do outro. Porque a gente tá num sistema que estimula a competição, estimula o protagonismo, estimula... E aí também estimula essa coisa dessa rivalidade feminina que não parte da gente. A inveja é um sentimento sombrio, né? E como todo sentimento sombrio, ela é projetada por um sistema. Né? Isso psicologicamente falando, ali de acordo com Carlos Gustavo Jung, o papai que eu cito aqui excessivamente. Então, só que o problema de a gente reprimir isso é que a gente não pode reprimir isso, a gente tem que olhar para isso. E aí eu vou citar aqui a releitura de uma frase de Caminhão que eu amo, como é que é aquilo da traseira de caminhão? Mas é a minha releitura, tá? Minha inveja é o motor do meu sucesso. E a frase original é: a sua inveja é o motor do meu sucesso. Né? Mas eu prefiro a minha versão, particularmente. Muito boa, muito boa. Porque todas as vezes que eu senti um incômodo pelo sucesso, pela felicidade de alguém, incluindo aí pessoas que eu amo muito, né? Eu fiquei, peraí, tá estranho isso, meu Deus do céu. Eu tô com inveja? Puta merda, eu tô com inveja. E tem agora uma outra frase do Alejandro Rodorovsky, que agora é uma citação um pouco mais rebuscada que a minha frase de traseira de caminhão, que é... Caceta, ela foi de caminhão pro Jodorowsky. Aqui é assim, nesse caldeirão tem tudo. E aí ele fala assim, todos os seus sentimentos são maravilhosos. Que maravilhosa mágoa, que belíssima inveja, né? E eu amo de passione, porque eu interpreto hoje em dia os meus sentimentos, especialmente os sombrios, tá? Que a gente tem vergonha, como tipo um mapa do tesouro. Porque esse sentimento, ele quer me levar para um lugar muito mais perto da minha essência, da minha verdade. Porque emoção a gente não controla, né? Falo isso também aqui direto. A gente mergulha nela para ver o que tá no fundo. Porque se reprimir, se fingir que não tá lá...
porque é errado sentir inveja. Né? Com emoção não cabe moralismo, não, gente. Não cabe certo e errado, não cabe sentir errado. E todas as vezes que eu fiz isso, né, foi a coisa mais linda. Foram grandes pontos de virada pra mim em direção ao que eu queria, sabe? E aí uma história que eu tenho, que eu lembro que uma vez, há uns bons anos atrás, eu vi um amigo no palco e eu fiquei tão orgulhosa dele, tipo, e eu ajudei no processo, né, de criação desse espetáculo dele. A gente batia o texto junto, a gente conversava sobre as inseguranças dele e tal. E no final da apresentação, que ele foi ovacionado e eu aplaudindo de doer a mão. Eu só não fiz aquele assovio aqui que você enfia os dedos na boca porque eu não sei fazer, pelo visto não vou saber, nunca aprender. Você sabe fazer esse assovio? E faz... Acha, sei Nossa. fazer nem panqueca. Enfim, e aí eu aplaudindo ele e me veio uma dorzinha. E eu pensei, não, cara, tá de sacanagem, não é possível. E era inveja, sim, tá? E aí eu entendi que, eventualmente, eu queria subir num palco e sentir aquele calor da torcida ali que ele estava sentindo. E é doido, porque foi muito doido. Porque eu não sinto isso como... Eu tenho muitas amigas atrizes, amigos, né, que, tipo, viralizam na internet, que estão aí bombando com a imagem e tal. Mas eu senti uma coisa de palco. Aí eu pensei, mas, pô, sou escritora, né? Nada a ver, quer dizer... É tudo a ver, porque eu tô cansada de ficar escrevendo no escuro, que nem um Nosferatu, sozinha. Tá entendendo? Quero aparecer, pô. Eu quero sim. sem as luzes da ribalta. É isso aí. E aí, eu só aceitei isso. Eu não fiz nada a respeito, porque eu não tinha nem tempo pra... Falei, o quê? Que eu vou entrar agora no tablado? Eu vou virar atriz? Eu só aceitei. Falei, bom, não sei o que eu vou fazer com isso. E assim, corta para 2 anos depois, eu tava lotando um teatro aqui no Rio, né, para dar uma aula espetáculo, um stand-up dramedy, sei lá o quê. Eu só continuei fazendo o que eu fazia, estudando roteiro, dando minhas aulas, e quando eu vi, eu tava uma pessoa que tava, né, subindo num palco para falar minhas verdadezinhas, curiosas, engraçadinhas, e eu passei a sentir esse calor. Então, assim, foi muito lindo como eu, de alguma forma, manifestei. Só aceitar, gente, só aceitar que você quer, já é uma coisa tão corajosa, né? Já é um caminho andado assim tão tão grande. E então assim, inveja não deveria ter nada a ver com querer derrubar outra pessoa, né? Tem a ver com querer o mesmo para você, né? E tem para todo mundo, né? Porque aí só pensando no perigo da coisa, né? Se você sente aquele incômodo e não consegue nem admitir para você mesma que aquilo é inveja, aí você vira uma pessoa que às vezes é invejosa meio do mal mesmo, que fica, Total. né, que é aquela pessoa que vai, a sua consciência vai inventando subterfúgios, né, para não encarar a sua própria inveja, porque encarar a sua própria inveja é encarar a sua própria frustração. É chato mesmo. E aí sim, você de alguma forma tenta prejudicar aquela pessoa, né? Você diz coisas como, não gostei do livro dela. É legal, mas... achei, sei lá. Porque achei muito apelativo, não sei o quê. Você inventa maneiras de diminuir, né, a conquista daquela pessoa para você se sentir um pouco melhor com você mesma, né? Assim... Aí... Eu acho lindo quando você faz essa alquimia, sabe? Que foi a história que a Tati falou, com esse sentimento. É uma alquimia. Você não exclui aquilo, ele estava lá, você transformou ele numa coisa, né? Alquimia que faz o quê? Transmuta, muda na superfície, mas a essência é a mesma. Porque no fundo, é uma admiração. Uhum. No fundo, você quer o melhor para você, e você quer o melhor, e você acha que aquela pessoa, você admira, aquele brilho daquela pessoa tá te inspirando. Então, você vai usar essa inveja pro bem, seja valorizando a conquista do outro e valorizando você mesma, se priorizando, se encaminhando para um caminho que é mais prazeroso para você. Então, E para a mulher, e acho que a mulher tem que fazer essa alquimia, até porque ensinam a gente, isso que a Manu falou, e tem lugar para todo mundo. A real é que tem mais lugar para homem, né? A real é que dá sempre a impressão que para a mulher a gente vai ter que disputar a tapa um lugar com outras mulheres. E não é verdade. Quer dizer, aí teremos que fazer abrir aqui um parênteses muito importante, que para nós brancas é mais fácil,
né? Sem dúvida nenhuma. Mas essa sensação de que tem que sair no tapa com outras mulheres, ela é colocada também pela dificuldade de ter um cargo de poder sendo mulher, se você tiver que disputar, né? Para o homem é mais fácil. Tati, você tem razão, porque os espaços de poder ou os espaços, eles são muito diminutos para mulheres, né? Vê o futebol, por exemplo. Você pode, depois, um Flamengo e Palmeiras, ter uma mesa redonda só com homem falando de futebol. Mas você não pode ter uma só com mulher. Mulher entra na cota. Põe uma aí, porque estão reclamando muito, está com uma mulher aí, entendeu? Uhum. Mas imagina só uma mesa redonda só de mulher falando do Flamengo e Palmeiras masculino. Não pode. Não acontece. Então tem um lugar, aí as mulheres vão se estapear. E isso funciona em todos os outros ambientes. Eu dei o exemplo do futebol porque ele é mais evidente. Mas isso funciona em todos os outros ambientes. É como a sociedade reproduz essa rivalidade fictícia entre a gente, né? E ela é reproduzida desse jeito. Assim, a primeira sensação de inveja que eu tive foi inveja do gênero masculino como um todo. Porque eu achava que para ficar com mulher eu precisava ser homem. Então, eu via ali, adolescente, meus amigos beijando mulheres. E eu pensava, eu tenho inveja disso, porque eles podem e eu não posso. E aí eu entendi que não precisava ser homem para beijar a mulher, entendeu? Mas eu tinha muita inveja dos meninos que beijavam as mulheres que eu queria beijar. Então essa foi a primeira sensação, assim. Depois eu tive uma experiência, isso é mais recente, muito triste com inveja, porque, gente, assim, é óbvio que todo mundo sente inveja, né? A Manu citou eu nem sei quem é que a Manu citou, porque eu não alcancei a ref, mas eu vou citar Jodorowsky. Quem é, gente? Eu não sei. Alejandro Jodorowsky. Ele é um sei. cineasta. Sim, é que eu chamo ele de Jodorowsky, porque... Mas já super sei quem é. Já super sei quem é. Não, que você falou mais bonito o nome dele. Diretor. Bacana. Vou pesquisar, mas eu vou citar Terêncio, eu vou vir com pré-socrático. Porra, ficou puxado para mim. Nada do que é humano é alheio a mim. Nós somos, entendeu? Então não dá pra gente dizer, é óbvio que já tive inveja pensando, eu quero que essa pessoa se dê muito mal. E é claro que isso fala sobre mim e não sobre a pessoa, isso fala sobre os meus desejos. Então, assim, a verdadeira liberdade é a gente entender o que nos atravessa. E por que nos atravessa, né? Então, acho que isso é a primeira coisa, assim. Eu senti inveja sobre mim, não é sobre a pessoa a quem eu estou destinando a minha inveja. Mas, recentemente, eu passei por uma coisa que doeu muito, que é você ser acusado de ter inveja de uma coisa que você não estava tendo inveja. Nossa, aí é foda. Sabe? Aí é muito foda. Porque, assim, eu acho, gente, que o amor, em seu estado mais puro, ele não comporta inveja. A inveja é um amor que tá com ruído. E eu falo amor no sentido amplo mesmo, sabe? Amor. Não amor romântico, não é isso. Eu acho que o amor puro, assim, tipo... Tati, você não sentiria inveja da Rita? A mãe tem inveja de filho, viu? Tem. Você sabe que essa foi uma quebra... Isso é uma coisa que eu sempre conto. A minha primeira analista lacaniana foi o primeiro corte lacaniano porrada, assim, que ela falou, bom, aí essa é uma clássica situação da tua mãe com inveja sua. Eu olhei pra ela e falei, mãe não tem inveja de filho. Ela levantou e fez assim, bom. Aí eu fui embora. E aí depois foi um semestre inteiro elaborando o fato de que mães têm inveja de filho, sim. Enfim. Você vê uma menina de 18 anos, que é muito parecida com você aos 18, gatinha, começando a viver a vida amorosa dela, e você já tá lá, já mais, né? Você ama loucamente, você quer mais a vida daquela pessoa do que a tua, mas eu ainda não acho que eu ainda não me vi. Às vezes minha filha fica deitada, eu levo um lanchinho pra ela e eu penso, eu queria estar deitadona, alguém trazer um lanchinho pra mim. Mas acho que não configura inveja. Mas a hora que ela vier gatona com 20, eu não sei o que eu vou sentir, não. Não, então agora, eu retiro o que eu disse, não, gente, mas você tá certa, Mili, porque é o amor que cura isso. O amor cura isso também. O amor também. tem que ser maior, e ele cura. Porque isso é uma projeção de uma frustração sua. E tem filha que tem inveja de mãe, e tem irmã que tem inveja de irmã.
Entendeu? Então, assim, essa alquimia, ela também se dá pelo amor, né? Mas, por favor, prossiga. Não, é isso, assim, foi uma sensação estranha, porque é claro que eu já fui acusada de ter inveja quando eu estava invejando, mas dessa vez, assim, eu só queria o bem, sabe? Eu só estava numas de quero muito que você se dê bem, que dê tudo certo, eu amo muito você, vai, e a coisa voltou como um bumerangue maluco. Puta, aí. Não, mas agora você vai ter que contar essa história melhor. Quero nomes, não precisa dar nomes, mas conta a situação Já. melhor aí. Vamos tirar. Vai, Mili, conta melhor isso aí. Não, já. É Fala. alguém, assim, é isso, estava dentro do meu ciclo de amor e afeto e carinho. E eu admirava muito essa pessoa, muito, muito. Eu realmente, assim, eu olhava e eu ficava em posição de prece com a sabedoria e com a inteligência. Homem ou mulher? Homem ou mulher? Mulher. Mulher, tá. Com a sabedoria e com a inteligência e com a capacidade de associar ideias. E eu pensava, nossa, que desbunde que é isso. Sabe uma coisa? Tinha erotismo e tinha assim, devoção da minha parte mesmo. E não foi entendido assim, sabe? Não foi entendido assim. Foi entendido como você tá querendo o meu mal. Gente, Puta, vai que ver. bosta. É uma bosta, uma bosta. Eu uma entendo bosta. perfeitamente esse tipo de situação. Vou só falar uma logline aqui resumida de uma situação que eu não fui acusada de nada, mas eu fiquei muito cheia de dedos, que era uma época que eu, sei lá, tinha acabado de terminar, e veio uma amiga minha saltitando no bosque tal qual, a chapeuzinho vermelho, levando flores para sua vovozinha, falando de seu novo amor, idealizando aquele cara. E sabe quando vem a red flag da idealização? E eu falei, cara, eu não posso. Porque ela, não, porque ele é pisciano. E eu querendo falar assim, mas pisciano é foda também. Ah, não, porque não sei o quê. Porque não sei o que lá, porque ele isso, porque ele aquilo. Porque... E assim, ela claramente estava colocando aquela relação de muleta, porque ele me acalma, porque ele me entende, porque não sei o quê. E me veio esse meu ministério do vai da merda. Acionou inteiro dentro de mim. E eu pensei, cara, não é hora de falar nada disso. Tipo, deixa ela curtir esse momento. Acho que muito elegantemente, sutilmente, eu falei uma coisinha ou outra, tipo assim, amiga, você tá na nuvem rosa, né? Legal, mas, né? E Vai aí, com calma. meses depois, infelizmente, estava certa. Porque eu acho que. E aí ela chegou falando, bem que você tentou me avisar. Mas eu poderia muito cair nesse lugar, né? Porque inveja tem muito a ver com idealização. Né? A gente idealiza o outro, a gente idealiza uma situação, aí você vê às vezes uma pessoa trazendo a sombra daquela situação. Mas calma lá, também não é assim, né? Cuidado pra não quebrar a sua cara. Puta merda, eu falo assim, é inveja. Eu agora tenho as paixões, né, que eu ponho no lugar de inveja. Eu já admirava muito a Alessandra Rufino, e aí agora com o Calma Urgente, eu fico assim, caralho, essa mulher realmente, né, foda, ela é tudo. E aí, muito rápido, eu fiz a minha alquimia do apaixonamento no lugar da inveja, né? Chamei ela pra. Entrevistei ela no meu programa do UOL. Ela chegou, já dei logo um agarro. Falei, puta que pariu, que mulher que é você. Já trocamos o WhatsApp, já entrou num lugar de admiração, desse apaixonamento. Eu faço isso muito rápido, que é para não experimentar aquela coisa do. Não estudei, na época mais nova, tudo que essa mulher estudou e não sei falar bem como ela de política, mas aí rapidamente eu caio num lugar de, mas sei falar de coisas que ela não sabe. Aí você já tá perdido naquele funcionamento da inveja, né? Que é um clássico meu, né? Desde o colégio, assim, que tinha aquelas meninas lindíssimas, né? Bailarinas com aquele corpo e simpáticas e as fadinhas da escola e os meninos todos apaixonados. E aí rapidamente eu entrei na minha verdade que era, mas não tem a minha agilidade para cinismo, mas não tem a minha, né, e passei a vida me contando essa história, que essas mulheres não iam transformar a dor em arte, seriam sempre as fadas, e com uma puta inveja das fadas, né, o meu livro A Boba da Corte é uma ode à minha inveja, né, dessas pessoas que podem degustar a vida com calma, e eu sempre ansiosa, fodida com grana, né, e essas pessoas, né, com esse charme da elite, é um livro que tira sarro disso,
Mas que também é uma inveja minha trabalhada, eu acho. É porque tem um desejo de conexão. Eu quero ouvir mais a Mili, mas ouvindo você falando como você lida com a inveja, é muito bonito isso, porque a princípio era pra ser a sua inimiga, a sua antagonista. Aí você pensa, mas ela tem coisas ela tem coisas que eu não tenho, mas eu também tenho coisas que ela não tem. Opostos complementares, é um desejo de integração. Eu quero ser amiga dela, na verdade, né? O que seria legal é juntar as duas na mesma conversa. Tem uma coisa muito simples, assim. Giovanna Madaloso, amiga minha, grande escritora. Um dia eu tô ali no meu Instagram, vejo que ela lançou livro, ela conseguiu fazer uma coisa que eu nunca consegui, que é lançar livro nos Estados Unidos, na Europa. Tipo, conseguiu. Ela tá traduzida para vários países. Veio aquele... Na hora que veio, eu transformei o vomitinho num áudio pra Giovanna. Falei, caralho, Giovanna, vendeu pra Europa inteira, sua puta! Como é que você fez isso? Será que a bosta do meu livro... E ela, porra, tô com uma gente foda, vou te indicar a minha gente. E a gente... Pô, e aí a gente trocou 800 áudios maravilhosos e em 20 minutos eu já tava feliz pra caralho que ela tinha traduzido na Europa, entendeu? Você transforma a coisa em outro lugar. Porque ao invés de você ficar alimentando, por que ela conseguiu e eu não? Você manda um áudio pra pessoa e você fala, porra, eu nunca consegui. E ela fala, bom, mas você conseguiu tal coisa que eu não. E a gente já começa a rir. Aí eu falo, porra, na Flip eu parecia toda soberana ali na mesa, mas eu tava com uma caganeira. Ela respondeu, porra, eu fui pra Flip, pedi, vou expor a Giovana aqui, tive que pedir pra minha irmã médica um remédio pra minha dor de barriga, aí a gente descobre que é tudo igual, que a gente fica com caganeira pra fazer mesa literária, e pronto, eu já tava num amor, eu já queria, sabe, casar com a Giovana, isso tudo em 15 minutos que eu ia ficar remoendo, entendeu? É muito gostoso você pegar e virar o jogo, e isso vira o jogo do patriarcado, né? Sim, não, e tem essa coisa de você na verdade, você conta uma outra história, né? Porque essa coisa de a gente ficar contando a historinha dentro da nossa cabeça, de ó Deus, ó vida, eu sou a vítima, aí você fica repetindo essa história. Gente, isso é a receita da amargura. Não tem nada mais, nenhum sentimento para mim, ele me dá mais medo do que ressentimento e amargura. Eu não quero esses sentimentos. Não quero. Eu lido bem com a raiva, me dá a raiva, que eu organizo ela direitinho dentro de mim. Mas ressentimento e amargura, lamúria, não, eu não quero isso, gente. Não quero. Quando eu vejo chegando, eu já dou uma bica para fora daqui. Não vou ficar contando esse tipo de historinha. Porque é isso realmente afunda a gente. A gente não vai para lugar nenhum. Ciúme, amargura e ressentimento não leva a gente a lugar nenhum. A inveja, ela trabalhada, ela move a gente. É a história da Manu. Eu quero estar ali. E 2 anos depois ela estava. Agora, o que eu queria dizer também é que assim, as relações da minha vida que não comportam nenhum tipo de inveja, gente, eu gosto tanto delas. Que para mim doeu muito, porque essa relação que eu citei, ela estava nesse lugar, mas pelo visto era só da minha parte, assim. Mas o que a pessoa falou para mim, que eu lembrei, eu tô lembrando enquanto a gente grava, gente, que eu realmente tinha sequelado isso dentro de mim, é que teve um evento e ela foi fazer esse evento e depois ela falou assim para mim, e a gente teve uma briga por uma outra coisa, ela falou, você tá brava porque o evento deu muito certo. Gente, assim, era um lugar tão diferente da onde eu estava. Então, eu estava tratando de um trauma meu, outro, então por isso eu estava brava, e ela jogou isso, assim, você tá brava porque o evento que eu fui deu muito certo. E isso, assim, me deixou no chão, porque não tinha da onde vir isso, mas tudo isso para dizer que as relações, por exemplo, meus sobrinhos e minhas sobrinhas, sabe, meu irmão, gente, assim, eu só quero que brilhem muito. Minhas ex-mulheres, brilhem, gente, vão lá e brilhem. Eu quero tudo de melhor. Não há. Tem um lugar em mim que não tem. E quando elas eram mulheres, até tinha uma invejinha, sabe? Mas virou ex-mulher, foi para um lugar do eu quero só que brilhem. Isso é muito interessante. A paixão, às vezes, ela é do mal. O amor, ele é do bem, né? Então, assim, quando eu terminei com meu ex-namorado, quando a gente terminou, quando ele me largou, na real, e eu ainda era apaixonada, eu fiquei com uma coisa destrutiva mesmo, assim, né? Ele tava fazendo lá o filme dele, eu pensava, vai dar errado, não sei o quê.
Aí passa o tempo e sobra amor, né? E aí, recentemente, ele lançou o filme. Eu só consigo pensar, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai ter boas críticas, sabe? Porque saiu aquela coisa. A paixão, às vezes, ela não vibra nesse lugar. E aí, como sobrou uma coisa bonita desse amor amigo que a gente fica pelos ex, né? Que às vezes é mais do bem do que aquele amor de quando a gente quer a pessoa pra gente, né? E tá Sim, não é magoado. todo ex, né? Não é todo ex, nem toda ex. Mas sempre um ex. Mas é sempre um ex. Ou, no Nem meu caso, todos. um sobrinho ou uma sobrinha. Sim. Por isso que eu pensei no filho, entendeu? Ou na filha. Mas às vezes, sobrinho e sobrinha não tem tantas projeções, né? Não fui eu que pari, não fui eu que pus no mundo. Não sou eu que estou sonhando com um caminho. É a mãe e o pai da criança. Eu estou só amando mesmo, gente. Ser tia é uma maravilhosidade, assim, na minha vida. Eu tenho 10. Meus Você irmãos... tem 10 sobrinhos? Que grande essa família, que delícia. Sim. Irmãs e irmão parideiro e parideiras. Sabe uma outra coisa que aconteceu muito comigo também? Eu dar doencinhas inventadas de presente para as pessoas poderem gostar de mim em momentos em que eu estava fazendo sucesso. Como assim? É bem louco isso, mas eu percebi assim, por exemplo, eu no perrengue, né? Será que um dia eu vou conseguir lançar um livro e ser alguém? E meus amigos, alguns parentes ali por perto. De repente, eu começo a fazer um certo sucessinho, lanço umas coisas, fico conhecida, ganho um dinheirinho e tal. E percebo algumas pessoas meio... E não é falta de amor, me ama. Só que em alguns dias a pessoa tava na merda. A pessoa, sei lá, o sonho da vida da pessoa era conseguir publicar uma crônica na vida, no jornal de bairro. Aí eu consigo uma crônica na Folha. Nem sempre a pessoa vai vibrar. Isso não é falta de amor. Eu sabia que aquela pessoa me amava, mas naquele dia ela não conseguiu vibrar por mim. E aí, o que eu fazia? Na hora eu falava, caralho, você não tem noção. Faz uma semana que eu tô na merda com uma gastrite. E eu quebrava na hora a pessoa e a pessoa voltava a ficar mais doce. E eu comecei a perceber que quanto mais eu conseguia coisas na minha vida, mais eu dava doenças de presente para os outros. E foi a análise que fez eu perceber isso. Que maluquice. Cara, E aí o que acontece? Eu só falo de doença porque é muito sucesso. Mas olha o poder das palavrinhas dela, porque assim, é a vulnerabilidade que conecta, né, gente? É a vulnerabilidade que cria conexão. Então, não é... Ai, você tá bombando, você é uma pessoa admirável, eu não consigo me conectar realmente com você. Eu vou te admirar, eu vou te idealizar, mas o que conecta, fala, cara, assim como eu, ela tem seus problemas, é a vulnerabilidade. E eu comecei a dar isso pra não perder as pessoas. Isso é uma estratégia de proteção, eu acho, a essa inveja das pessoas. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele tem essa dica que é assim, ó, quando você tá bombando, e aí encontra a pessoa que fala, e aí, tá arrasando, hein, não sei o quê. Aí ele fala, dá uma reclamada. Fala assim, mas eu tô trabalhando muito. Mas eu tô com uma insônia, mas eu tô com uma dor de cabeça também. Pra pessoa não ficar idealizando, porque assim, você trouxe um ponto que eu acho também muito importante desse assunto, que a gente tá falando de acolher a nossa inveja, mas e acolher a inveja do outro? Aí eu quero ver. Pois é muito duro, tá? É quando muito você vê duro, principalmente a inveja quando é de parceiro. no outro. É uma pessoa que você ama e que supostamente, né, e que te ama. Então, esse é um lado bem obscuro também, dos momentos, inclusive, de glória que a gente tem na vida, né? Das conquistas, às vezes são grandes, às vezes são pequenas, às vezes são simples, mas a Nanda Torres tem um livro que eu nunca li. E eu cito esse livro o tempo inteiro só por causa do título. Eu sei, esse que é título genial. foda. A Glória e seu cortejo de horrores. É foda. Cara, isso aí você já entende tudo, né? Você já fala, pô, já vem uma porrada, assim, porque é nesse momento glorioso que você percebe que não é a glória pura e extasiante e varonil e cheiros de lavanda. Tem uma sombra, e uma dessas sombras, eu pelo menos acho, é quando você percebe a inveja do outro, né? Então, assim, aquele momento que você dá uma boa notícia e aquela amigo que seja, te olha assim com a cara de quem cheirou um peido de ovo podre. E fica aquele clima, né? Honestamente, eu acho isso até mais verdadeiro, porque
pelo menos tá lá, a pessoa não conseguiu disfarçar. E tem gente que disfarça bem, mas aí leva também pra um lugar meio passivo-agressivo e aquilo explana do mesmo jeito. Pô, é horrível. É muito Mas- legal amigo que fala: ah, vá se fuder, eu tô na merda. É, Você tá então. bem aí pra caralho. Não vem me contar tuas bostas, não. É uma delícia a É. pessoa, do que aquela pessoa que fica, né, dando Que legal, ai, É. você vê que é falso, né? É. Sabe que eu tô lembrando, eu era a minha ex-mulher, que hoje é professora de meditação. A gente era casada, na época eu fazia triatlon. E ela não fazia triatlon, mas às vezes ela corria e nadava um pouco só para me acompanhar. Aí teve uma prova em Maresias. A gente saiu de São Paulo, era bem cedinho, então a gente teve que sair um dia antes, a gente estava indo para lá e a gente viu a previsão do tempo. E tava assim, tipo, calor, 40 graus, seco. E daí ela foi a viagem inteira me contando de umas pessoas que morreram correndo no calor, 40 graus, seco. E eu já pensava assim, gente, eu vou ter um negócio, eu não vou conseguir. Eu sempre ganhei dela, tá, gente? Eu sempre cheguei antes. E era nadar no mar e correr na areia fofa, era um biatlon. Na praia de Animado. Maresias. E aí o mar estava perigoso, mas estava realmente muito, muito quente. Aí eu nadei e saí pleníssima da água para correr naquela areia fofa. Quando eu comecei a correr na areia fofa, veio todas as histórias que ela estava contando na cabeça. E eu pensava, gente, eu vou ter um troço, não vou conseguir chegar. E eu fui diminuindo. Quando eu vejo, ela me passa. Na hora Caralho. que ela me passou, cara, eu falei, ela contou tudo isso pra mim pra ganhar de mim. Eu fiz uma história na minha cabeça que ela me sacaneou. Desestruturou Sabotou, psicologicamente. Sabotagem. Isso, e ela pegou pódio e eu não. Cara, gente, foi a volta para São Paulo, eu muda. E ela assim, eu não acredito que você vai ficar assim. Não, eu era bem infantil, né? Acho que eu fiquei uns 2, 3 dias muda sem falar com ela. Esquisita, maravilhoso. Você sabe que fazer piada é outra coisa da alquimia também, né? Que a gente tá falando de transformar esses sentimentos ruins e jogar luz nisso, né? E é muito. Vou dar um exemplo. Quando o meu ex-marido começou a namorar, e aí a minha filha foi conhecer a namorada dele, eles viajaram, né? E eu tinha acabado de viajar com a minha filha, a gente foi pra praia, era férias, daí voltei da praia com ela e ela foi viajar com o pai, a namorada do pai. Aí ela voltou. Quando ela voltou, ela entrou aqui em casa, olhou pra mim, falou: mamãe, por que que a barriga da namorada do papai é toda magrinha, durinha, musculosa, e a sua é assim, meio flácida, gorda, esquisita, como se você tivesse grávida? Aí realmente complica bastante, né? Cara, eu tive um ataque de riso. Eu transformei isso em crônica. Eu contei isso em 500 podcasts. Cara, é tão maravilhoso, porque é pronto, né? É pronto pra você falar, caralho, eu me fudi mesmo, né? Porque até a minha filha veio me contar que a nova namorada do pai é uma gata, né? Que malha, não sei o quê, e que ela tá achando minha barriga cagada, até porque eu sou 8 anos mais velha que a mulher. E aí teve isso, que eu, na hora, já achei muito divertido, porque eu gosto muito de estar no lugar da palhaça, no lugar da que cai, no lugar da que vai. E eu pensei, isso tá pronto para as minhas amigas rirem. Então, na hora eu meio celebrei, sabe? Na hora eu mandei áudio e minhas amigas riram muito. Algumas semanas depois, ela veio com uma fotinho da namorada do pai, que era uma de Polaroid, uma fotinho dela abraçada com a namorada do pai, e ela tomava café da manhã com a foto, ela tomava banho com a foto, ela dormia com a foto, e ela tava assim, enlouquecida pela mulher. E aí eu fiz um filminho do dia dela, ela almoçando com a foto, ela jantando com a foto, e aí eu mandei pro meu ex-marido e falei, cara, manda pra tua namorada, porque isso aqui tá muito engraçado, né? Fudeu aqui, ela nem fala mais comigo, ela tá louca pela mulher. E ele mandou pra ela, e ela riu, tal, e então eu me coloquei nesse lugar de, cara, isso aqui tá pronto pra ser uma comédia, que alguém que assiste e ri muito da cara daquela mulher, né? Que a filha não só tá apaixonada pela mulher, como ainda veio falar do corpo sarado da mulher. Então, esse lugar do humor, ele também... claro que por 10 segundos eu falei, que tá tomando café da manhã com a Polaroid dessa mulher, mas daí eu falei, olha a minha situação. E aí também é o amor de novo, né? Aí me encantei pela namorada dele, aí fiquei gostando muito dela, aí fiz um monte de piada com a minha situação. E tem uma outra coisa também que em algumas situações dá pra gente pensar, que é,
Imagina minha filha numa situação em que ela detesta a namorada do pai e a vida dela se torna um inferno. Nossa, Que maravilha, total. minha filha está vivendo isso, né? Ou a Em namorada algumas que detesta, né? Ou o cara que detesta ela, então assim, É. tem coisas que tá fácil de serem transformadas em piada, ou em crônica, ou em amor, nem sempre dá, né? Mas tem Mas situações que são mais fáceis. Mas eu achei muito boa essa. Porque assim, não é só a narrativa que a gente conta, que a gente acredita, mas o tom dela, né? Tem uma coisa de quem escreve, né? Que é aquela. Você pode ver uma pessoa escorregando na casca de banana, e aquilo pode ser cômico, mas pode estar tocando uma música triste, no fundo, um violino, e você achar aquilo uma tragédia. E eu fiquei Sim. também pensando em como a. Porque assim, a Millie ouviu essa amiga, entre aspas, mentira, tadinha, pô. Ela falou lá os absurdos sobre os perigos, os riscos de correr na areia fofa sob um sol de maçarico. E o lance o lance é você acreditar, né? O lance é quando você acredita. Porque, na verdade, isso não é uma sabotagem. Se você for pensar, é uma autossabotagem. Porque a Camila pegou aquilo, ó, introjetou e ficou. Né? Então, assim, a pessoa pode falar, às vezes ela. É que nem aquela minha outra amiga, ela virar. O que eu falei do relacionamento. Ela poderia virar e falar, viu, você botou paranoia na minha cabeça e acabou dando Sim. merda, entendeu? Então, assim, a gente também tem que Sim. se responsabilizar por como a gente captura, recebe essas mensagens. Tipo, a Tati recebeu de um jeito que ela falou, cara, nem vou entrar nesse buraco aqui não, tá ótimo, eu não vou cair nessa não, eu vou rir, tipo, bateu, voltou, né? Exato, é uma maturidade muito grande. E eu talvez tenha colocado minha ex-mulher na situação em que essa pessoa me colocou recentemente. Tipo, eu estava acusando ela de ter tido inveja de mim. E ela me olhava e falava, eu só te contei uma história, eu não tenho culpa que eu corri mais rápido, Sei. sabe? Então pode É. ser mesmo. E é sempre Tem nesse um. lugar desculpa, de azedar Imagina. o doce de leite. E só pra gente não perder esse fio, quando a gente vê a inveja no outro, aí a gente também se coloca, às vezes, num lugar de muito assim, cara, eu só tô aqui, tipo, sendo bem-sucedida, e essa pessoa não está sendo capaz. Mas assim, eu acho que cabe também, isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, de ter uma sensibilidade, de se botar às vezes no lugar do outro e pensar, bom, essa pessoa ela tá num momento difícil de trabalho, deve ser doído, essa pessoa, sei lá, tá amargando um término. Será que é o momento de eu chegar aqui, ela justamente, né, sapateando na ferida dela? Porque às vezes a pessoa tá, assim, Sim. declaradamente vivendo um lugar dolorido em relação àquela sua conquista X. Mas É daí tipo, é aquela coisa de o amigo que é muito legal e de repente derrapa, é uma coisa. Agora tem gente que a gente se afasta porque você fala, pô, a não, pessoa tá 3 anos sendo invejosa, chega, não tem exatamente. salvação. Porque quando é uma fase da vida, você fala assim, bom, aí é problema dela. Sim, literalmente isso, aí é problema dela. Se é uma coisa pontual daquela fase da vida dela, dá pra relevar, entendeu? Porque a gente já se viu nessa situação, é muito engraçado, isso ajuda Sim. muito. Pô, eu já tive desse outro lado, né? Sim. Sim. E eu Agora, acho que essa sensação da gente saber que. Porque a gente vive numa sociedade que uma obsessão, talvez a maior obsessão, seja você ter o controle sobre tudo. Você precisa ter o controle sobre a sua vida de uma maneira geral. É tipo uma planilha. Coloca lá numa planilha e as coisas têm que funcionar. e não pode sentir Custo-benefício. coisa ruim, não pode sentir coisa ruim. Então, quando alguma coisa te atravessa que você não sabe muito como fazer com aquilo, o que fazer com aquilo, você fica sem eira nem beira, né? Quando deveria ser ensinado que, assim, seremos atravessados e atravessadas o tempo inteiro por coisas com as quais a gente não vai estar preparada para lidar. E a gente vai ter que entender naquela hora o que é que a gente está sentindo. Então, eu acho que a inveja, se a gente tem essa maturidade, ela pode funcionar muito bem. Primeiro, aí eu estou me colocando no lugar da pessoa que está invejando, né? Então, vai falar sobre desejos. E a gente reconhecer os nossos desejos é a verdadeira liberdade, né? Uhum. Desejos ocultos, desejos que a gente soterrou, desejos que a gente está analisando mal. Então, essa inveja, ela pode ser transformadora, sim, ela pode ser boa, né? Desde que a gente entenda que é a gente com a gente, é sobre a gente. Nossa, Tem perfeito isso. tem uma escadinha que eu vejo assim, na superfície tá a inveja, aí você mergulha mais um pouco, você vê a frustração, aí você mergulha mais um pouco, você encontra o desejo. Total. Você sabe total. que
Você sabe que eu fiquei obcecada por um. A Manu vai falar: ai meu Deus, Tati, a gente tinha combinado 28 programas sem você voltar nesse tema, mas vou voltar rapidinho. Vamos aí, pô, vamos aí. Vou voltar rapidinho. Que esse ano eu fiquei ali emburacada uns 2, 3 meses de uma crítica que eu recebi. E aí uma amiga, uma grande amiga, vendo a minha obsessão, ela fez 3... A Manu 3 vezes. Uma crítica 3 vezes. E foi mais até, eu fiquei obcecada um tempo. Porque foi muito violenta, né? Eu recebi crítica a minha vida inteira, sou chegada o tempo inteiro, mas é que essa, eu não entendi o tamanho da violência, né? E eu fiquei obcecada pelo tamanho da violência. E aí a minha amiga foi, sabendo disso, ela fez uma coisa muito legal de você fazer por uma amiga, que ela falou, deixa comigo, eu vou levantar toda a capivara desse ser humano. Que eu não tô dizendo se é homem ou se é mulher, é um ser humano. E aí ela foi levantar a capivara do ser humano e ela fez uma pesquisa da vida da pessoa, coisa bem... Às vezes, se você tem uma amiga que tá maluca, a única coisa que vai ajudar uma amiga que tá maluca é você ser 10 vezes mais maluca do que ela. Então essa minha amiga foi 10 vezes mais maluca do que eu e levantou meio que o histórico da pessoa. E isso me ajudou tanto, porque ela mostrou que a vida da pessoa não foi pra frente, porque a pessoa se levava muito a sério para conseguir escrever. Ela não conseguia escrever de tanto que a pessoa se levava a sério. E o xingamento era justamente, a crítica era justamente nisso. É um livro que não se leva a sério. E era exatamente o que a pessoa deu uma entrevista anos antes dizendo, eu me levo tão a sério que eu não consigo ser quem eu sou. E a minha amiga pesquisou tanto essa pessoa que ela chegou exatamente nisso aí que a Manuela tá falando. Sabe? Tinha algo de desejo ali. É muito louco isso. Mas eu quero lançar... Fala, vai, Miriam. Não, é que eu lembrei de uma história, isso de você respeitar a loucura da outra pessoa, porque às vezes é a melhor coisa que você pode fazer por alguém, não tentar tirar a pessoa daquilo. Eu lembrei de uma coisa que eu passei com meu pai. Eu estava em casa sozinha com ele, eu não sei onde estava o resto da família, tinha mais 3 pessoas, minha mãe e mais 3 filhos, né? Eu não sei onde eles estavam. Era uma sexta-feira à noite e eu fui olhar no espelho e meu olho estava muito vermelho. E eu tenho essa tendência à hipocondria, né? E eu olhei para meu pai e falei, pai, eu acho que talvez eu esteja tendo um derrame. Eu me segurando o riso aqui, eu tô tentando embarcar na loucura dela, mas... Uma pessoa normal falaria... eu falei isso, meu pai, ele falaria, não, pelo amor de Deus, sexta-feira à noite, vamos só ficar aqui. Ele falou, vamos para o hospital. Ele não dirigia, era sexta-feira à noite, a gente teve que pegar um táxi, não tinha também chamar táxi naquela época, a gente desceu, andamos na rua um tempo, até achar um táxi, achamos um táxi, fomos para o hospital, o plano não era perto, chegamos lá, entramos numa fila, e meu pai, fofíssimo, não, agora nós já estamos no hospital. Tal. Quando o oftalmo de plantão me atendeu, eu notei, pelo olhar do oftalmo para o meu pai, que não era nada, me deu um colírio, né? Mas eu via... O meu pai estava fazendo um esforço para me levar a sério, sabe? Mas ele não queria não me levar a sério. Aí a gente voltou para casa, ele passou no supermercado, ele comprou uma peça de lagarto que ele fez com mango chutney. Eu nunca me esqueci, porque foi a primeira vez que eu comi mango chutney, que é o salgado com o doce. Sim. Ele falou, já que você não está morrendo, agora a gente vai fazer um jantar só nós dois. Que maravilhoso. Maravilhoso. Aquilo para mim entrou num lugar assim de não só ele levou a sério minha loucura, como ele ainda fez um jantar para eu comer uma coisa que eu nunca tinha comido, sabe? Então é isso, assim, ele só poderia ter dito, ai não, vai, não é nada, gente, só porque eu ia ficar na paranoia, sabe? Sim. E eu reprimir. Isso. Reprimir só vai alimentar a paranoia, né? Quando a gente... É muito lindo isso, porque isso que a sua amiga fez, essa atitude do seu pai, é tipo, em vez de chegar com moralismo barato, ela não leva a sério, não, nada a ver, isso é errado. Não, ela comprou a loucura, ela ficou mais louca que eu. Ela, não, vamos entender quem que é essa pessoa. Isso, é maravilhoso. Ela fez uma lista de podre da pessoa pra mim, que foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela me curou. E eu essa semana mesmo, eu fiz um pitching. Pitching é como se fosse no roteiro, a gente fala uma apresentação, é uma venda de projeto para essa minha amiga também que estava arrastando corrente, porque na cabeça dela ela tinha perdido a admiração aí de uma Gary. E eu falei, vamos lá, agora que a gente conhece ela, né?
Aí eu fui listando. Essa é uma pessoa que já sofreu intervenção de várias amigas por ser, sei lá, manipuladora. Essa é uma pessoa que é assim assada no trabalho, que não sei o que, enfim, eu não vou. Tô expondo uma menina que eu nem conheço, mas tudo bem, porque. Mas. Estamos dando nome. E é essa pessoa pela qual você está amargando rejeição. Então, assim, é meio isso, a gente idealiza a pessoa do nada, eu não entendo. A gente quer ser escolhida por gente que a gente não escolheu, entendeu? Por quê? Por quê? Então, às vezes, é bom emburacar nisso, em vez de falar, nada a ver, amiga, você é maravilhosa. Exatamente, se a sua amiga tá louca, Vamos fica emburacar, louca junto. tipo assim, vamos destrinchar. Vamos Isso é destrinchar, muito- porque aí você cura o negócio, em vez de ficar reprimindo aquilo. Agora eu quero trazer, tá acabando, né? Na verdade, eu tinha que encerrar o programa, mas eu não vou resistir, eu vou ter que trazer a pergunta. Vocês já tiveram inveja de vocês mesmas? Que eu já tive. E é bem Certo. louco. Que é o seguinte, é você achar uns vídeos ou fotos de algum momento da sua vida e você assistir e falar, caralho, eu tava muito bem nessa época. Olha essa bundinha empinada durinha. Ou então, puta, essa época era uma época que eu ganhava mais dinheiro. Ou, nossa, que saudade. E ficar tipo, mal, que vaca, e sou eu mesma. Não, normalmente eu olho para trás e penso, gente, como eu era tonta, como eu era imbecil, porque eu tinha pensamentos que eu não concordo comigo mesma, sabe? Isso eu tenho Então, o tempo inteiro, Mas em mas relação a corpo é foda. Eu ver Não. potinho minha, eu fico Cara, eu tipo, tenho inveja gostosinha. não, eu tenho inveja de uma coisa muito esquisita, que é justamente de quando eu era tonta e de quando eu não tinha tantas responsabilidades, quando eu não ganhava tanto dinheiro. Eu olhava a foto e falava assim, cara, e honestamente, assim, não tem nem muito a ver com a aparência física, porque eu acho que eu tô no meu melhor momento, gente, desculpa falar. Tá mesmo, tá belíssimo. Mas eu era toda esquisita. E aí é de olhar uma paz, assim, de não ter esse tanto de responsabilidade. Já tive Eu, às inveja vezes, disso também. sinto inveja do fracasso das pessoas, né? Eu falo, gente, mas pô, isso já mudou o tema, isso é inveja no sentido de saudade. Isso já é Não, eu vi com raiva ah, minha. Não, mas Eu então, fico com raiva. eu tô projetando, por exemplo, porque uma época eu tinha um cara, um ex-troço meu, que ficava me irritando também. E eu fiquei, cara, mas por que esse homem desaplaudido está me tirando dos brios desse jeito? E eu parei pra pensar assim, cara, eu sinto inveja da despreocupação dele, da mediocridade dele, da tranquilidade dele, né? Cara, eu fiz Então- um livro inteiro xingando herdeiro pra concluir que eu tenho inveja. É isso. Mas, Ah, a gente tá muito Ué. louco hoje, né? cara. Ó, antes da gente ir pras dicas, vocês citaram o Jodorowsky, citaram... Quem que você citou, Mili? Terêncio. Eu vou maluco. trazer um Chaves, então, que é pra encerrar. Uau. Como que eu nem sei se é Chaves, acho que eu vou citar Seu Madruga. Seu Melhor Madruga não falava a inveja não sei o quê, mata a alma e envenena? O que ele falava? A inveja nunca é plena. Mata a alma Mata a alma e envenena. envenena. Então eu vou encerrar, vou mandar um Seu Madruga. Eu tô entendeu? aqui com um copo, quem está vendo, está escrito Cyanide, que é cianureto. São os copos de uísque que eu herdei da minha avó. E assim, vamos beber esse veneno e vamos integrá-lo. Não É, dá. mas essa época de crise de metanol Sabe? se deixa de lado. Não, quando é acabar- água. É água, gente. Eu tava em Portugal, fui para Lisboa lançar meu livro. E fui para Óbidos, para o Fólio, que é o Festival de Literatura de Óbidos. Foi incrível. Fiz a mesa com o Eduardo Luiz, que vocês lindamente me encorajaram a acreditar. E foi lindo, foi uma catarse, foi super bonito. Inclusive, ele fez um comentário ótimo. Ele falou assim para mim, Tati, se no Brasil, se no país da novela, que é o Brasil, as pessoas que vendem livros ou que são mais midiáticas são criticadas se é alta literatura ou não, você imagina na França, né, que já tem essa coisa da soberba, né, e ele falou lindamente sobre isso, que o que é a alta literatura, que ele não quer pertencer a esses chatos e que ele está no lugar da provocação. Foi super catártico e lindo. E os portugueses amam o Reparação Histérica. Os brasileiros que moram em Portugal, que foram nos 2 lançamentos de livro meu, e vários portugueses, eles me encontravam e eles, Amília, Manu, Reparação Histérica, foi muito legal, assim. Então, eu vou falar de uma dica para quem está em Lisboa ou vai para Lisboa nos próximos dias,
que é ver a exposição da Miriam Kahn, que nos olha, né? Ela é uma artista da Suíça. E, cara, vocês iam pirar. É uma exposição, assim, ela é muito forte. Ela faz umas mulheres, assim, parindo. Ela faz umas posições, assim, e a mulher meio menstruando, a mulher parindo, a mulher dando de mamar, o corpo da mulher envelhecendo. E tem muito vermelho, tem muito sangue. Ela tem... fala muito da opressão da mulher, questões sociais e políticas da atualidade, fala de violência de gênero, fala das crises migratórias, fala também de conflitos armados, é muito foda, assim, é lindo. Até eu tirei umas fotos, acho que se der o Bully bota aqui do ladinho para as pessoas verem. E depois pesquisa esse nome, acho que você vai pirar, Mili. Miriam Kahn, você também, Manu. É Kahn, bem... como escreve? Não, É. com K, É C-A-H-N. C-A-H-N. Ela é suíça. E muito, muito foda. E, bom, e a outra dica é ler o livro do Michel Alcoforado, que é o Coisa de Rico, que é muito foda. E é isso. E agora as diquinhas de vocês. Eu vou dar uma dica de mim mesma. Eu vou lançar um livro dia 28. Eba! Se chama Eu Te Amo, Cretino. É a história de um casal hétero que ficou preso. Na iminência de uma separação, vem o isolamento social na pandemia e eles têm que ficar dentro de um apartamento no Rio de Janeiro discutindo a relação. Eu estou lançando pela Seja Breve e vai ser dia 28 em São Paulo, dia 28 de outubro. Eba! Estarei Lá onde você lançou, onde é na Megafauna do Teatro da Cultura Artística, e vai ter um bate-papo entre eu e Alexandre Coimbra Amaral. Ai, que eu amo. A gente vai falar sobre relacionamentos. Então, quem estiver em São Paulo, apareça 28 no Teatro da Megafauna, da Cultura Artística da Megafauna, lá no centro da cidade. Arrasou. E você, Manuzinha? Nossa, que alegria, gente. Que momento de glória, glória pura. Sem cortejo de horrores, só glória, só vitória. Gente, antes da minha dica, eu queria pedir dicas, porque eu vou pra Portugal. Eu vou pra Lisboa agora no começo de novembro. E eu vou ficar 10 dias lá sozinha, largada, pelada. Invejei. Venha, Ai, pode bom vir. demais. Bom demais. Nossa, eu vou te dar muitas dicas. E Eu eu já fui quero 4 vezes. dicas de bafo, dicas babados. E é isso que eu preciso agora em relação a dicas. E pra dar a dica, eu vou dar uma dica ruim. Eu vou dar uma dica que é de uma coisa que eu nem gosto Vai dar um tanto. conselho? Você vai dar um conselho? Não. É uma série, a gente já falou dela aqui, que tá na Netflix, se chama Envidiosa. É A Invejosa. Puta, Eu eu não- quis muito ver, não consegui. Eu não é ruim. acho. Né? É. Calma também, gente. Calma lá. É um ruim bom. É um É, ruim bom. é um ruim bom, porque essa série, a protagonista, ela é muito invejosa e ela é bem caretucha. Ela tá cismada que ela quer casar, que ela tem um marido, ela tá lá já com aquela idade que supostamente tem um relógio biológico, 40 e poucos, ela precisa casar, e ela é meio obcecada por isso. E aí você no começo fala, eu não gosto dela. Porra, essa mulher que é obcecada por casamento com um homem hétero e é invejosa. Mas a série é muito legal, é um ruinzinho gostosinho de ver. É uma sensaçãozinha boa. E eu já fiquei bem orgulhosa, assim, porque a gente não vê protagonismo feminino, né, com essa sombra integrada, declarada. Ela é invejosa, você gosta dela, anti-heroína, e no final você vai entendendo o que tá por trás também desse desejo dela de casar. A inveja, inclusive, ajuda ela, às vezes, sabota, mas também ajuda ela a ajudar amigas. Então, tem esse lugar da inveja como força e como vulnerabilidade, né? Força e fragilidade ao mesmo tempo. É super bem trabalhado, embora às vezes não seja exatamente o nosso tipo de humor, o nosso tipo de... Enfim, mas eu acho legal, é uma dica mais ou menos, mas pra mim foi uma experiência agradável assistir. Eu assisti tudo. Eu achava que tinham várias coisas boas, assim. Eu vou insistir. Vou dar aquela insistidinha. Eu nem sabia. Vou ver. Bom, gente, então acabou mais uma Reparação Histérica. Hoje foi glorioso. Contamos nossas Glorioso. histórias. Foi muito divertido. E espero vocês na semana que vem, nossos queridos ouvintes, telespectadores e amigos. Por favor, se inscreva nesse canal. Curtam. E curtam, compartilhem e até semana que vem. Valeu, gente. Beijo, Tchau, beijo, pessoal. beijo. Reparação histérica. Reparação histérica.